Agora sim que nós fizemos a nossa tradução, podemos falar um pouquinho mais a fundo sobre o novo spin-off de Schumacher Valkyrie, Os Casos Arquivados de Jack o Estripador, que na página colorida já revela o título dos 5 primeiros arquivos ou capítulos. E o desse mês se chama O Cristal Maligno da Humanidade, que vai mostrar para todos nós um lado que nós nunca vimos do Jack que nós conhecemos. O capítulo em si começa com a Brunhilde conversando com Jack para que ele participe do Ragnarok quando ele já morreu e está lá tomando chá no Valhalla, falando que vai lhe dar uma oportunidade de matar um deus. E mesmo que ele corra um grande risco de sofrer uma morte permanente, ele queria muito saber de que cor o Ser Supremo iria ser pintado. E como sempre, citando frases de William Shakespeare, que vocês podem ter certeza que vão aparecer umas boas vezes ao longo de todo o capítulo, à medida que o Jack vai aparecendo nessas cenas. E como esses casos arquivados são exclusivamente sobre os assassinatos que ele cometeu em vida, nós vamos retornar para Londres no ano de 1888, quando Scotland Yard recebeu as primeiras ligações sobre 2 assassinatos de prostitutas, com causas peculiares e bem similares de morte entre as duas, que demonstrava o ódio permanente que o assassino tinha por suas vítimas. E até naquele momento, ninguém sabia nada sobre a identidade do assassino ou quem é que poderia ter feito aquela atrocidade. Até que um repórter chamado Luke Evans encontrou uma carta do remetente Jack o Estripador. E se você viu nosso vídeo dos spoilers, você já sabe quem é que é esse cara que encontrou as tão famosas cartas. Ele é o verdadeiro culpado pelos incidentes daquela época e principalmente dos assassinatos das prostitutas. Exatamente isso, o verdadeiro culpado não é o nosso Jack, mas sim esse aqui que carrega originalmente o nome de Luke Evans, o que pra mim não estraga o personagem, como eu vi vários de vocês falando. É mais como algo completamente novo que eles colocaram no spin-off, porque senão teríamos só 5 casos de prostitutas e no máximo 2 ou 3 a mais que ele pode ter cometido. Porque eu achava que era exatamente isso que ia acontecer, mas vai ser sobre as mortes que o nosso falso Jack, entre aspas, fez em vida, sem contar com as prostitutas, carregando esse mesmo apelido que o Luke criou para ele mesmo. Uma mudança mais do que perfeita, pelo menos na minha opinião. E foi ele mesmo que ficou encarregado de saber sobre tudo o que tinha para saber com um novo caso denominado Jack o Estripador, por ter encontrado a carta que supostamente fazia uma ameaça a Scotland Yard. E inclusive um pequeno detalhe que tem nessas cartas, que são diretamente inspiradas na da vida real, é que tinha condição para que ela fosse publicada, de que ele fizesse mais alguns trabalhos e que ela era escrita em uma tinta vermelha, se é que vocês me entendem. E foi exatamente isso que eles fizeram. E o Luke estava parecendo bem dedicado para encontrar a ele mesmo, até fingindo estar com raiva do Jack para ninguém suspeitar que ele era o psicopata em questão, o que foi uma jogada de mestre e estava funcionando até bem demais. Só que depois da sua 5ª e última vítima canônica, aparece o verdadeiro protagonista desse spin-off, o nosso falso Jack, que como sempre, estava tomando seu querido chá da tarde em um café, com uma moça chamada Alice o servindo como se fosse um cliente já bem comum. É como se fosse uma história de romance. Esses dois com certeza seriam um casal e seriam os mais fofinhos de todos. Olha só a carinha de envergonhado que o Jack faz quando recebe a sua torta de maçã, falando ele mesmo que tinha um fraco por elas. E até confortava a mulher quando ela ficava com medo do assassino em série que estava aparecendo em todos os jornais. Pensa se isso não é um verdadeiro, autêntico cavaleiro inglês da época. Mas por uma mera coincidência,
o nosso Jack e o Luke se encontraram nessa mesma cafeteria enquanto estavam falando da própria vida, da esposa do Luke e a reportagem que eles não poderiam perder por nada. E era exatamente por isso que eles estavam bem ocupados e correndo de um lado para o outro. Mas quando foi embora, o Jack acabou percebendo um pequeno detalhe na hora que ele estava indo embora, usando o seu olho que é capaz de ver as emoções das pessoas. E é essa parte que vai ser importante mais pra frente. Mas depois aparece mais outra garota que também vai ser importante lá na frente. Essa menina se chama Sophie Rock. Ela perdeu sua mãe e o seu pai vive bebendo e não trabalhava, e por isso que ela estava fazendo vários trabalhos para conseguir alimentar o seu irmão Liam, que ainda era um bebê. E ela deu sorte que o Jack quis ajudar ela comprando o mesmo jornal que ele estava lendo antes, só que encharcado porque ela acabou caindo no chão. Mas tudo isso só para conseguir dar um pouco mais de dinheiro para ela, com a desculpa de que ele queria ler o artigo mais uma vez. Mas a verdade era que ele viu ele mesmo quando criança naquela história que vimos lá no Shumatsu, que fazia de tudo para sobreviver naquela época, até pegando comida do lixo, e meio que sentiu um pouco de empatia por ela, mostrando que lá no fundo o nosso Jack tem sim um coração bom com certas pessoas que cruzam seu caminho e não todo mundo. Mas a parte mais legal do capítulo já está prestes a chegar, quando Luke foi fingir ser um bom marido, comprando belas flores para sua esposa Emma, que ficou sozinha em casa esse tempo todo. Mas quando ele chega lá de verdade, o que nós vemos é uma belíssima surpresa chocante, de que aquele braço dela era somente uma parte de seu corpo decepado, onde, se você perceber bem, dá até para ver os ossos ali no canto saindo dele. E tudo indica, principalmente as fotos que estão presas na parede dele, que ela foi torturada e morta por ter traído seu marido ou ser uma prostituta suja. Um desses dois motivos meio que não foi deixado claro, mas toda vez que ele pensava em uma mulher igual a ela desse jeito, começava a ter uma coceira agoniante que revela a verdadeira expressão psicopata que ele tem com as prostitutas, um imenso ódio que nem os jornais diziam sobre a situação que ele deixava aos corpos. E naquela noite, ele decidiu que ia fazer mais uma daquelas mulheres, que nem a sua esposa, reduzida ao pó pelas mãos do Jack o Estripador. E eu já admito que essa cena em si da cara dele indo procurar a sua próxima vítima me deixou mais animada ainda para ver o que ia acontecer no resto do capítulo e o que o spin-off está reservando para os próximos que ainda estão vindo, com essa cara de assassino muito mais maluco do que o nosso Jack. Mas antes que qualquer um fale que o nosso Jack Estripador é muito pior, vocês vão ver mais pra frente que ele tem sim os seus próprios motivos, além de ver as cores do medo. Mas vocês se lembram da Sophie Rock de antes que eu falei pra vocês se lembrarem? Essa menina foi no dia errado e na hora errada para tentar fazer um trabalho mais adulto. Porém, ela realmente precisava do dinheiro para ajudar o seu irmão e também para se autossustentar. Por causa disso, ela acabou tendo um enorme azar, porque o homem que a chamou para poder fazer o seu serviço era exatamente o Luke Evans, que escolheu ela como sua próxima vítima. E mesmo ela tentando fazer de tudo pela sua família, ficou ali normal até perceber, tarde demais, que ela estava sendo sequestrada. Até tentou dar uma fugida correndo para longe, mas o pior de tudo é que quando ela estava apagando, o Luke ficou dizendo que com a ajuda dele ela seria purificada e ia para o céu. E para piorar mais ainda, ele achava que retirando os órgãos impuros e mostrando o verdadeiro corpo das prostitutas ao mundo, elas seriam purificadas e levadas ao céu, meio que dizendo que ele iria purificar o mundo a favor de Deus com seus atos malucos. Eu não sei de onde foi que ele tirou esse idealismo muito lerdo de que ele estava fazendo um favor para todos.
Mas antes que acontecesse alguma coisa ainda pior com a Sophie, apareceu o nosso Jack, ali escondido no escuro, esperando o momento certo para abordá-lo. Mas o que ele não imaginava era que o Jack não estava fazendo nada ainda, mas o que ele iria fazer dali pra frente era a pior coisa, com aquela carinha de animação, pronto para se divertir com o seu mais novo brinquedo. Ele inclusive admitiu que o Luke tinha uma boa habilidade com as facas, comparando até uma pequena cena que apareceu dele cortando o cabelo do nosso Jack, se assemelhando com o Poseidon quando teve seu cabelo cortado pela katana do Sasaki Kojiro. Mas a habilidade dele nem chegava aos pés do que o nosso Jack era capaz de fazer do que nós já presenciamos. Mas o Luke só estava desesperado para matá-lo porque ele foi visto começando a fazer as suas, entre aspas, operações de purificação em uma das prostitutas que ele encontrou. Mas o verdadeiro momento é quando Jack fala que aquelas emoções eram somente uma obra de arte que ele podia criar, com os olhos que ele podia ver as emoções dos outros. E de repente, o braço do Luke que segurava a faca foi decepado de uma só vez. Aqueles mesmos fios usados na batalha contra o Hércules que por pouco chegaram perto de acertá-lo. E só disso ter acontecido foi o mais do que suficiente para fazer o Luke correr de medo do Jack e não querer que ele chegasse perto. Mas ele também não tinha mais tempo para fugir dele, por causa que suas pernas foram imobilizadas de uma só vez com as mesmas facas que ele usava para fazer as cirurgias nas mulheres. Essa é a hora sim que a gente vê o karma agindo em cima do Luke Evans, o verdadeiro Jack o Estripador. Mas o verdadeiro motivo pelo qual o Jack falso estava fazendo isso é porque ele amava ele, mas não do jeito que todos vocês acham, falando que o Jack estava, virando outra coisa. Mas era porque o Jack, esse tempo todo, esteve procurando humanos com sentimentos sujos sem fim. E por mera coincidência, o Luke era o que estava com mais sentimentos assim na hora que ele olhou. Aqueles mesmos sentimentos como raiva, ciúme, desgosto, etc, etc, que são ciúmes ruins. Logo, a verdadeira motivação do Jack, além de ver as cores do medo, é fazer ele acabar meio que suprimindo os sentimentos ruins das pessoas, meio que fazendo o que ele faz só com aqueles que realmente estão merecendo, não com pessoas boas do nada só porque ele quer ver o sentimento do medo. Até porque a sua mãe, o seu pai e o verdadeiro Jack o Estripador não eram lá boas pessoas, não acham? E nesse momento vem a cena que, de novo, eu enquanto traduzia e fazia esse vídeo, fiquei com mais agonia ainda. Do Jack enfiando a faca lentamente dentro do cérebro do Luke Evans, falando para ele imaginar isso tudo acontecendo lá dentro. E com aquele sorriso, até pareceu que ele estava se divertindo com os gritos da sua vítima, que foi pouco a pouco revelando as cores do medo que o Jack tanto queria ver, com uma cara de felicidade. Mas o momento foi cortado completamente para o de manhã, depois daquela noite onde tudo estava resolvido, com a garota Sophie estando completamente bem e recebendo dinheiro junto de uma carta bem misteriosa do Senhor Anônimo, o nosso Jack não querendo revelar o seu nome. E o motivo pelo qual ele nunca foi pego, nem pela morte do verdadeiro Jack Estripador, e talvez por nenhuma outra que isso aconteceu, é por causa que ele mesmo colocou fogo naquele apartamento, apagando todas as provas, qualquer tipo de corpo ou foto que estivesse lá dentro, meio que deixando as coisas imperceptíveis até para Scotland Yard. E para fechar com chave de ouro esse primeiro caso arquivado do Jack, ele vai andando lentamente pelas ruas de Londres, na direção oposta daquele incêndio, cantando a música que já é praticamente patenteada como dele, London Bridge is Falling Down, e pensando qual seria o seu próximo alvo, o que ele faria daqui pra frente a seguir. Aí voltamos para lá o momento em que ele estava morto,
com o Zenherjar sendo selecionado para o Ragnarok. Mas antes que a gente continue aqui para o finalzinho do capítulo, sim, vocês ainda podem falar que ele é o maior mal da humanidade, porque a própria Brunhilde admitiu que nenhum humano jamais matou tantas pessoas quanto ele para seus próprios desejos, no caso de ver a cor do medo nas pessoas ruins. E última coisa a discutir nesse momento sobre a sua entrada era o nome que ele iria utilizar, já que era necessário que ele fosse apresentado na hora da sua rodada, por causa que ele já foi chamado de muitos nomes além de Senhor Anônimo. E ele ficou pensando que por ter matado a sua mãe, que por coincidência era uma prostituta, ele decidiu usar o nome do assassino delas, Jack o Estripador, pensando que esse tipo de apelido combina melhor com ele. E então a coisa que tá me deixando mais curiosa para continuar vendo os spin-offs que vão lançar daqui pra frente é saber qual o verdadeiro nome do Jack, ou talvez quais outros nomes ele também já foi chamado, porque o verdadeiro deve ser só lá no final, junto com a sua verdadeira morte, porque se ele não foi encontrado por ninguém, pode ter sido ou de velhice ou uma doença da época. E eu tenho um pequeno lembrete para fazer aqui para vocês. Se nenhum de vocês ainda não leram o spin-off do Jack Estripador, devo dizer que fizemos a nossa tradução e ela está com o link aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados aqui desse vídeo. Eu não sei qual dos dois acontecer, porque normalmente eu me esqueço de um deles. Mas por via das dúvidas, é só ir lá na aba comunidade do nosso canal que você vai achar rapidinho. Mas com propagandas à parte do Eterno Mangá aqui, eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo. Fui!